Bom dia, boa tarde, boa noite. Em qualquer momento que você esteja assistindo esse vídeo, quem sou eu? Meu nome é Pedro Henrique. Eu sou apenas um servo de Deus. Assim como um grande homem de Deus diz, sou apenas servo de Deus. Estamos aqui hoje para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Vamos começar aqui no livro de Gênesis, que é geralmente o primeiro livro da Bíblia. Em algumas Bíblias nós temos o primeiro livro como Jó, porque a respeito da cronologia esse foi o primeiro livro a ser escrito. Mas para entendermos melhor, vamos começar pelo primeiro livro de Gênesis. Vejamos o que temos aqui. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós vemos aqui, no início de todas as coisas, quando Deus estava criando o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Perceba que o verbo aqui, ele está no plural, façamos, o que mostra que Deus Pai, juntamente com o Filho Jesus e o Espírito Santo de Deus, estavam ali presentes na criação do homem. Se fosse apenas Deus Pai, estaria escrito: farei o homem à minha imagem e à minha semelhança. Mas aqui nós temos: façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança. Muitos pensam que Jesus, o Filho unigênito de Deus, nasceu de Maria e ali foi o primeiro momento que ele existia, mas não. Nós temos evidências de que Jesus, como bem diz na Bíblia, ele é o grande eu sou das nossas vidas. Ele é no passado, ele é no presente e ele é no futuro. O grande eu sou. Então vejamos aqui, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mais para frente, aqui no mesmo livro, nós temos aqui no capítulo 11 de Gênesis. Veja e preste bastante atenção, porque são referências que vão se complementando. Gênesis capítulo 11, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Versículo 7, preste bem atenção. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Mais uma vez, vemos aqui o verbo no plural. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua.
mesmo sendo um livro de Gênesis, aqui no princípio de todas as coisas, aqui, claro, no capítulo 11 mais para frente, mas ainda no princípio, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro, né? Os homens estavam ali reunidos e pretendiam fazer uma torre que alcançasse o céu, né? A ambição ali do ser humano de tentar alcançar o céu. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que nós só conseguimos alcançar o céu através da vida de Jesus Cristo, que deu sua vida por nós na cruz, sofreu no Calvário, foi xingado, esbofeteado, blasfemaram contra Jesus, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, mas Jesus morreu por todos os nós, para que nossos pecados fossem perdoados. E é somente através de Jesus que conseguimos a salvação. O seu dinheiro não pode te salvar. A sua inteligência não pode te salvar. É somente através da graça de Deus, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós conseguimos entrar no céu. É necessário haver arrependimento de pecados, confissão de pecados, abandonar os maus caminhos e entregar a vida verdadeiramente para Jesus. Somente assim podemos ser salvos. E a salvação, ela é um dom de Deus. Não é nós que escolhemos, não é nós que escolhemos. É Deus que nos chama, é Deus que nos tira de uma vida profana, de uma vida cheia de drogas, prazeres mundanos que não acabam mais, prostituição, toda mentira, raiva, facção, dissensão, ira. Então, Deus vai mudando toda a nossa vida, vai mudando todo o nosso comportamento. E aqui é interessante, né? Porque, veja bem, como que os homens, voltando agora para a palavra, vejamos como que os homens falavam aqui. Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre. E aqui embaixo, no versículo 7, vemos assim, Deus dizendo, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Então muitas pessoas imaginam que Deus é um Deus assim, muito irado, muito severo, né? Mas nós vemos aqui que Deus ele tem um senso de humor. Deus ele tem sentimentos também. Deus ele se entristece quando você se esquece dele. Deus se entristece quando você deixa de orar, de jejuar, de ter uma comunhão com ele. E eu te mostro isso na Bíblia, no livro do profeta Oséias. Deus manda o profeta Oséias se casar com uma prostituta, justamente para mostrar para o povo dele, povo de Israel, povo que foi eleito como povo do Senhor. Deus fala para o profeta Oséias casar com uma prostituta, justamente para demonstrar ali o desgosto que Deus estava com o seu povo, que o havia abandonado para ir atrás de outros deuses, de outros falsos deuses, porque Deus somente, só há um, que é o Senhor
Senhor Jeová, Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, só existe um. E o povo de Deus estava se prostituindo. É assim que Deus falava que o povo dele estava se prostituindo. Vamos ver aqui, vamos rapidamente aqui no livro de Oséias, para você ver como que isso é. Como que Deus ressalta essa condição do povo de Israel. Temos aqui Daniel, Oséias, logo em seguida. Oséias, você pode abrir no livro de Oséias, no capítulo 1, versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então é assim que o Senhor se sente, sabe, abandonado pelo seu povo. Descreve aquilo como uma prostituição, porque o povo abandonou Deus completamente e começou a adorar falsos deuses, deuses que eles mesmos fizeram de suas mãos, estátuas que a palavra diz que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam. E sabemos que Deus é um Deus vivo. Sabemos que Deus não é um Deus dos mortos, mas é um Deus dos vivos. Completamente diferente dessas estátuas e de outros deuses. Você pode ver, passar em 1 Reis 18 e ler esse capítulo. Você verá que os profetas de Baal clamavam durante o dia inteiro, faziam sacrifícios de sangue, mas o Deus deles não respondia. E Elias fez uma oração e o Senhor, Deus Todo-Poderoso, respondeu com fogo, consumindo o holocausto que Elias tinha preparado. Então Deus é somente um. E voltando aqui, Deus tem senso de humor, Deus se entristece, Deus se alegra quando nós estamos no seu caminho, obedecendo seus mandamentos. Temos aí 10 mandamentos, mas temos também outros estatutos, outras instruções de Deus em toda a sua palavra. Então, quando nós estamos andando no caminho, na verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando estamos andando no caminho, na palavra de Deus, Deus se alegra conosco. Deus nos abençoa. Deus é galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade, sabe, com sinceridade mesmo, com amor, mais do que amor, porque existe o gostar, o amar e o adorar. São sentimentos diferentes, com intensidades diferentes. Uma coisa que você gosta é diferente de uma coisa que você ama, mas é diferente de uma coisa que você adora. E a palavra de Deus diz que só podemos adorar a Deus e mais nada. Se você adora o seu filho, você está errado. Se você adora o seu trabalho, você está errado. Se você adora o dinheiro, você está errado. Somente podemos adorar a Deus.
somente a Deus adorar e a Ele prestar culto. É totalmente diferente amar, adorar. Muitas pessoas falam, adorei isso, adorei aquilo, mas na verdade não é adorar. A pessoa pode gostar, pode amar aquilo, mas não é adorar. Porque adorar é prestar culto, é diferente, é uma intensidade maior. Nós só podemos adorar a Deus, assim como Ele nos diz. É o primeiro mandamento e o maior mandamento. Amar a Deus, adorar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é o próximo como a si mesmo. Então, nós temos aqui ainda o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de João. Abra comigo aí no capítulo 1 de João. Vou abrir aqui também. Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 primeiros livros do Novo Testamento. É fácil de você achar. Então, abra no primeiro capítulo de João. O título que eu tenho aqui na minha Bíblia está escrito assim: O Verbo se fez carne. Então nós vamos ler os primeiros 5 versículos. Leia com atenção e faça o paralelo com as outras referências de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 7. Temos também Isaías, capítulo 6, versículo 8, aqui também demonstrando o senso de humor que Deus tem, porque somente Isaías estava ali na frente e Deus pergunta: a quem poderemos enviar? Né? Isaías estava ali na frente dele. Mais um exemplo, tá? Que Deus tem sentimentos. Temos também o capítulo 1 do livro de Oséias. E por fim, a palavra que nós vamos ler agora, João capítulo 1, versículo 1 a 5 e o versículo 14. Então vamos, sem mais delongas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então vejamos aqui. No princípio era o Verbo. Quem a palavra de Deus está se referindo aqui? A Jesus. A Jesus Cristo de Nazaré. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então nós vemos aqui uma palavra que complementa Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Jesus, ele estava no princípio, versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Primeiro versículo, e o Verbo era Deus. Então, perceba a palavra revelada. Agora você sabe
que Jesus já estava presente desde o início, que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então essa palavra, esse versículo 14, e o Verbo se fez carne, é justamente trata da vinda de Jesus como nosso Salvador. Quando Jesus veio para entregar sua vida por nós, para sofrer, igual como foi dito aqui no início, padecer muito, para que os nossos pecados fossem perdoados. Sem o sacrifício de Jesus, sem reconhecer o sacrifício de Jesus em nossas vidas, nós estamos perdidos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nos nossos erros. Sem reconhecer Jesus como o Salvador da sua vida, você está perdido, literalmente perdido. Mas Jesus ele veio para nos salvar, para que nós sejamos perdoados dos nossos pecados. Jesus disse: o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Escute isso. Jesus quer que você tenha vida e vida em abundância. Deus deseja que você tenha vida, uma vida com felicidade, uma vida andando na palavra de Deus. Deus deseja o melhor para você. Quando você entrega a sua vida totalmente para Jesus e reconhece Ele como seu Salvador, o autor e consumador da sua fé, a sua vida é mudada. O Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na sua vida, mudando todos esses maus hábitos, pecados, delitos que antes nós tínhamos. E você então é reconhecido também como filho de Deus e co-herdeiro de Cristo. A palavra diz que aquele que reconhece Jesus como autor e consumador de sua fé, ele passa a ser co-herdeiro de Cristo. Pense nisso. Co-herdeiro passa a ser herdeiro também de todas as bênçãos que Jesus herdou. Mesmo sendo Deus, não quis se mostrar, ser maior que Deus Pai, e veio com humildade e sofreu por nós. Pense nisso, entregue a sua vida para Jesus. Você pode colocar a mão no seu coração agora, nesse momento. Agora que você entendeu que Jesus veio por nós, para que fôssemos salvos, todos nós fôssemos salvos dos nossos pecados, dos nossos delitos. Jesus veio para nos tirar do lamaçal, do fundo do poço, onde muitos estão, às vezes com uma vida sem sentido. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Você
Você pode colocar a mão no seu coração agora, nesse momento, e dizer assim comigo: Senhor, eu escutei a sua palavra, eu quero mudar de vida, Senhor. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Eu reconheço o Senhor Jesus como autor e consumador da minha fé. Eu reconheço que o Senhor Jesus é Filho de Deus e veio e morreu por mim para que eu fosse perdoado dos meus pecados. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida para que eu possa morar eternamente no céu com o Senhor. É o que eu desejo. Eu desejo entregar a minha vida totalmente para o Senhor. Produz em mim arrependimento, Senhor, para que eu possa ter uma nova vida com o Senhor e uma vida com abundância, assim como o Senhor prometeu. Agora que você fez essa oração, há uma festa no céu. Há uma festa no céu quando o pecador ele reconhece que ele precisa, que ele depende totalmente do perdão de Deus para a vida dele. Que ele precisa de mudar a sua vida. Há uma festa no céu. Deus se alegra muito com esse momento em que há arrependimento dos pecados, em que há o reconhecimento de Jesus como autor e consumador da sua fé, como Filho de Deus. Esse momento é muito precioso, é muito importante. É muito importante que você, após esse momento, continue a buscar a Deus. Nós temos esse propósito em nossas vidas de ter uma intimidade maior com Deus, de buscar mais a Deus, de ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra dia e noite. Meditar não é só ler. Você medita, você lê a palavra de manhã, você lembra dela à tarde, você lembra à noite, você lembra outro dia. Você guarda a palavra no coração. Assim como diz em Salmos, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Leia a palavra, ore, converse com Deus. Depois que Jesus se sacrificou por nós, se entregou por nós, o véu foi rasgado, nós temos comunicação direta com Deus Pai, nós podemos orar e conversar diretamente com Deus. Antigamente, as orações eram feitas através dos sacerdotes. Somente os sacerdotes poderiam entrar na tenda, oferecer sacrifícios para perdão dos pecados, sacrifícios de animais, de gordura, sangue, para perdão dos pecados. Mas depois que Jesus veio e se entregou e morreu por nós, o véu foi rasgado, nós temos comunicação direta com Deus. Então você pode orar, você pode contar a sua vida para Deus, você pode pedir instruções, você pode pedir conselhos para Deus. Porque toda sabedoria, todo conhecimento vem de Deus. A palavra nos diz isso. Deus, Ele é soberano, Ele
é onisciente, onipotente, onipresente, ele já sabe do que você precisa, mas ele quer te escutar, ele quer ouvir a sua oração, ele quer ter uma comunhão com você, um relacionamento. É a mesma coisa um relacionamento que não há conversa, que não há comunhão, que não há intimidade. É um relacionamento fadado ao fracasso. Então você tem que ter intimidade com Deus, você tem que orar, você tem que ler a palavra, você pode fazer jejuns como sacrifício a Deus. Você pode